Dizem que há momentos em que o mundo inteiro parece prender a respiração, como se a própria realidade parasse para ouvir algo que não é daqui. E foi exatamente assim que começou a história daquela enfermeira, numa madrugada silenciosa em que nada parecia diferente, mas em que tudo estava prestes a mudar. Há relatos que chamam a atenção pela beleza, outros pelo mistério, mas alguns tocam um ponto tão profundo da alma que não é possível esquecê-los. Esta é a história de uma mulher que passou a vida cuidando de pessoas, reparando feridas que não eram suas, segurando mãos que tremiam e oferecendo coragem em dias que mal conseguia encontrar a sua própria. E, naquela noite específica, quando a dor de um mundo inteiro parecia pesar sobre seus ombros, ela diz ter ouvido algo impossível. Alguém chamou seu nome, com uma voz que não era deste mundo. Ela nunca imaginou que sua vida a levaria até ali, para aquele corredor frio, marcado pelo cheiro de antisséptico e pelo eco distante de máquinas monitorando vidas frágeis. A maior parte das pessoas só vê um hospital como um lugar de cura ou de despedidas, mas para quem trabalha ali dentro todos os dias, existe uma espécie de limbo permanente, uma fronteira fina entre o que permanece e o que se vai, entre quem luta para viver e quem silenciosamente aceita a partida. E naquela semana, mais do que em qualquer outra, o cansaço parecia ter se instalado profundamente em seu peito. Não era apenas a fadiga física, essa ela já conhecia bem, mas uma exaustão emocional que parecia arrastar a alma para baixo, como se ela estivesse submersa em águas escuras, tentando subir para respirar. Ela tinha passado dias cuidando de um paciente que lutava contra uma doença agressiva, um homem que não tinha família por perto, que recebia poucas visitas e que chegava a sorrir quando ela entrava no quarto, como se ela fosse a única presença capaz de lembrá-lo de que ele ainda existia para alguém. Mas naquela tarde, quando ela saiu do plantão, ele estava pior e ela passou o caminho de volta para casa com a sensação incômoda de que algo estava prestes a acontecer. Há uma intuição que só quem vive nesse ambiente conhece, um pressentimento silencioso de que o desfecho se aproxima. E, naquela noite, ao deitar-se, ela sentiu algo semelhante a um fio invisível puxando sua atenção de volta ao hospital, como se o lugar não permitisse que ela se afastasse por completo. Quando seu telefone tocou, pouco depois da meia-noite, ela já sabia. Antes mesmo de atender, antes mesmo de ouvir a voz do colega do outro lado, ela sentia que as próximas palavras pesaram como pedras no coração. E pesaram. Ele havia partido. Quieto, suave, quase como se tivesse esperado a troca de turno para não dar trabalho a ninguém. Ela ouviu a notícia em silêncio, murmurou algo educado, desligou o telefone e ficou imóvel, olhando o teto escuro do quarto, sentindo uma mistura estranha de tristeza e culpa. Poderia ter feito mais, deveria ter ficado até mais tarde. Por que sentia tanto se mal o conhecia? Essa é a pergunta que muitos não compreendem, a dor que se acumula em quem cuida dos que sofrem. A ferida invisível de quem segura a mão de alguém no momento de partir, mas depois volta para casa com a sensação de que deixou parte de si naquele leito. Ela tentou dormir, mas o pensamento insistia. Levantou-se, bebeu água, caminhou pelo apartamento vazio. O silêncio parecia mais pesado do que o normal. E então, sem conseguir suportar aquela inquietação, ela se vestiu novamente, pegou o crachá e saiu em direção ao hospital. Algo dentro dela dizia que precisava ir. Não sabia exatamente por quê. Talvez fosse apenas a necessidade de se despedir, ou talvez o desejo silencioso de se sentir útil, viva, necessária. Era uma madrugada fria e o ar parecia úmido, quase metálico, como se um temporal estivesse prestes a se formar, embora o céu estivesse limpo. Ao entrar no prédio, sentiu o familiar eco dos passos nos corredores vazios e por um instante se perguntou se estava sendo tola, se não deveria simplesmente ir para casa descansar. Mas avançou mesmo assim, com o coração apertado e um certo tremor nas mãos. Ela caminhou até o setor onde costumava trabalhar, cumprimentou discretamente o vigia sonolento e subiu as escadas. As luzes do corredor estavam apagadas, deixando apenas o brilho azulado vindo do painel das máquinas ao longe. Era uma luz fria, quase fantasmagórica, que sempre dava ao local uma atmosfera de limiar, como se aquele andar estivesse suspenso entre dois mundos. Quando ela se aproximou da porta do quarto onde o paciente estivera, algo curioso aconteceu. O corredor ficou um pouco mais silencioso. Não que houvesse muito barulho antes, mas foi como se o ar tivesse parado, como se tudo estivesse esperando que ela desse o próximo passo. Ela entrou devagar, respirando fundo.
O leito estava arrumado, lençóis esticados, já sem qualquer sinal de que alguém passara seus últimos suspiros ali poucas horas antes. Era estranho como a ausência podia ser tão palpável. Ela caminhou até a janela, observou a cidade escura e durante alguns segundos ficou apenas ali, parada, tentando organizar as emoções, tentando compreender por que sentia que não tinha dito tudo o que queria dizer. Às vezes, o adeus mais difícil é aquele que nunca foi pronunciado. E enquanto estava ali, presa entre o silêncio e a saudade de algo que nem era seu, a enfermeira sentiu a mente se nublar um pouco, como se estivesse prestes a chorar, mas sem conseguir. Foi então que aconteceu. Um som, baixo, distante, mas absolutamente claro. Uma voz. E o mais impossível de tudo, a voz chamava seu nome. Não era um chamado comum, não era como ouvir alguém ao longe chamando com pressa ou de forma rotineira. Era um modo de falar seu nome que parecia saber exatamente como ele ecoava dentro dela. Era uma pronúncia serena, suave, quase luminosa, como se fosse feita de ar e luz ao mesmo tempo. A primeira reação dela foi congelar, como se o corpo tivesse sido tomado por uma corrente elétrica. O coração disparou, o ar faltou por um instante, e uma onda de calor subiu pelo peito, como se estivesse sendo chamada por dentro e por fora ao mesmo tempo. Ela não se moveu, não respirou, apenas ouviu. O nome se repetiu, desta vez um pouco mais perto, mas não havia ninguém no corredor, não havia passos, não havia sombras, não havia qualquer sinal de presença humana. Apenas aquela voz, tão calma, tão cheia de algo parecido com ternura, chamando seu nome como se o conhecesse desde muito antes de ela nascer. Ela sentiu as mãos tremerem, sentiu os pelos do braço arrepiarem e uma sensação indescritível de que não estava sozinha. Não era medo, não exatamente. Era algo diferente, profundo, como se uma parte da alma reconhecesse aquela presença antes mesmo que a mente entendesse o que estava acontecendo. Ela virou devagar, sem saber ao certo o que esperava ver, e então sentiu, mais do que viu, que havia algo no quarto. Não algo que pudesse ser descrito com precisão, porque não tinha forma definida, mas uma luminosidade suave que tocava o ambiente sem iluminar exatamente. Era como se o ar ficasse mais leve, mais quente, mais vivo. A sensação era de que uma presença estava ali, não em corpo, mas em essência. E essa presença parecia olhar diretamente dentro dela, não com olhos, mas com alguma espécie de consciência acolhedora que se espalhava pelo espaço como um abraço silencioso. A voz repetiu seu nome mais uma vez, e desta vez ela não sentiu medo algum, apenas uma paz tão inesperada que mal conseguiu compreender. Era como se todas as tensões acumuladas durante anos de trabalho, todas as culpas, todas as tristezas, todos os medos que ela carregava sozinha, finalmente encontrassem um lugar para descansar. A voz não trouxe conselho, não trouxe instruções, não trouxe pedidos. O que ela sentiu, acima de tudo, foi uma mensagem silenciosa, quase telepática, que dizia algo como: "Você não carrega tudo isso sozinha." Era uma frase que não foi dita, mas que ela ouviu dentro de si com uma clareza absoluta. E então, como se a presença percebesse as feridas que ela escondia tão bem, outra sensação tomou conta dela, a de que tudo aquilo que ela havia vivido até ali importava, que as noites sem dormir, os pacientes que perdera, os que salvara, os sorrisos que oferecera mesmo quando estava destruída por dentro, tudo fazia parte de algo maior, algo que ela não precisava controlar, algo que ela não precisava entender. Era como se alguém colocasse uma mão invisível sobre seus ombros e dissesse com uma delicadeza infinita: "Eu vejo você." E nesse instante, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela sem que ela percebesse. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de rendição, de compreensão profunda. A presença permaneceu ali por alguns instantes, talvez segundos, talvez minutos. O tempo parecia não funcionar da maneira comum naquele momento. E então, lentamente, o calor foi diminuindo, a vibração suave no ar começou a se dissipar, e o quarto voltou ao silêncio comum do hospital. A voz não chamou mais, a luminosidade indistinta desapareceu, mas a paz, essa ficou, profunda, firme, quase palpável. A enfermeira ficou ali parada, chorando silenciosamente, sem saber ao certo se aquilo tinha sido sonho, delírio, imaginação ou algo que não pertence ao mundo racional. Mas ela sabia, no fundo do peito, que tinha acontecido. Sabia porque sentia, e há verdades que o coração reconhece mesmo quando a mente tenta negar. Quando finalmente saiu do quarto, os corredores pareciam menos frios. O hospital, tão familiar e tão pesado horas antes, agora parecia um pouco mais leve,
como se algo tivesse mudado na forma como ela caminhava pelo espaço. E, curiosamente, quando encontrou o colega que estava de plantão, ele a olhou por alguns segundos e disse: "Você está diferente." Ela apenas sorriu, sem saber como explicar. Como dizer a alguém que uma presença sem corpo, sem forma, mas cheia de luz, tinha chamado seu nome em plena madrugada? Como explicar que, por alguns instantes, ela sentiu algo parecido com o toque do sagrado? Ela decidiu guardar o acontecimento em silêncio, não por medo de que não acreditassem, mas porque sentia que aquilo era algo íntimo demais, sagrado demais, para ser tratado como curiosidade. E ao longo das semanas seguintes, percebeu mudanças sutis dentro de si. O cansaço parecia mais leve, a culpa menos corrosiva, o medo menos barulhento. Ela ainda vivia dias difíceis, ainda enfrentava tragédias que o trabalho colocava em seu caminho. Mas agora havia algo diferente, um fio de esperança que ela não conseguia explicar, mas que estava sempre ali, como se a presença daquela noite tivesse deixado um fragmento de luz dentro dela. Com o tempo, ela entendeu que o chamado que ouvira não era apenas um nome dito ao vento de um corredor vazio. Era um gesto de cuidado, um lembrete silencioso de que, mesmo quando tudo parece escuro demais, existe algo além do que podemos ver. Algo que observa, que ampara, que se aproxima quando a alma está prestes a ceder. E sempre que enfrentava um momento difícil, ela lembrava da voz suave chamando, não com ordem, não com urgência, mas com amor. E isso bastava para que ela respirasse fundo e continuasse. Alguns diriam que foi imaginação, outros diriam que foi fé em forma de som, mas ela sabia, da maneira mais profunda possível, que foi real, que foi um encontro com algo que não usa asas, mas luz, que não precisa aparecer, apenas se manifestar. E às vezes, um único chamado é suficiente para transformar tudo. E então fica a pergunta, aquela que ecoa suavemente dentro de quem ouve essa história. E se os anjos sempre estiverem por perto, esperando apenas o instante em que o coração está quieto o bastante para escutá-los? Se tudo o que precisamos é de um minuto de silêncio para perceber que nunca estamos completamente sozinhos? Se você já viveu algo parecido, se já sentiu uma presença inexplicável, uma paz repentina, um chamado que parecia vir de algum lugar impossível, compartilhe nos comentários. Sua história pode trazer luz ao caminho de outra pessoa. E se quiser ouvir mais narrativas como esta, histórias de esperança, mistério e consolo, inscreva-se no canal. Há sempre um visitante de luz esperando para ser lembrado.